né, pegava minha bicicleta, ia sozinha para a igreja, dobrava o joelho, né, porque era o que eu conhecia. Mas sempre teve essa sede dentro de mim. Aí eu casei muito nova, mudei, né, para Ribeirão Preto, que é a cidade onde eu resido até hoje. E ali, o Senhor foi promovendo algumas situações para que eu me convertesse. Só que até essa conversão acontecer, eu busquei em vários caminhos, porque a Uhum. minha sede era muito grande e eu não, né, tinha uma pessoa para me mostrar o caminho da cruz. Então, dentro dessa busca, eu passei, né, pelo kardecismo, eu passei, eh, pelas religiões, né, de como que eu posso dizer? De candomblé, Ocultismo, umbanda, né? isso, eu cheguei a Uhum. frequentar, tive vários envolvimentos com Nova Era, teve uma época que eu, né, era muito mística no sentido de estar buscando tarô, numerologia, enfim, eu buscava. Gostava do negócio. Eu queria, né, viver o sobrenatural. Só que o interessante é que, né, eu acho que não sei se eu cheguei a falar que eu sou primogênita, né. Falou. Sou primogênita e existe, né, um chamado, né, os primogênitos, eles são do Senhor, né. A Bíblia fala que todo aquele que abre a madre Verdade. é do Senhor. E aí e o Espírito Santo, ele começou a falar comigo no meio de toda essa situação. Eu não sabia, que era o Espírito Santo, porque eu não conhecia a voz dele ainda, mas ele falava para mim que quando eu fizesse 30 anos, algo ia acontecer que na minha vida, que ia mudar para sempre, que eu ia ser mudada para sempre. E eu não sabia o que era isso, muitas vezes eu confesso que eu tive medo, eu falava: "O que será que vai acontecer quando eu fizer 30 anos? Será que eu vou morrer?" E realmente eu morri para o mundo. Morreu. Eu morri para o mundo, mas eu nasci para Cristo, porque eu fiz 30 anos em junho e poucos dias depois eu conheci a pessoa que me evangelizou. E aí, foi dentro desse contexto, né, que eu me converti. E quando ela me conheceu, essa pessoa que me evangelizou, eu realmente estava numa fase muito mística, de acender vela, sabe, essas coisas, né? Tinha altar em casa, essas coisas, e a palavra, ela penetrou no meu coração. Então, ela fez um convite. Foi muito interessante, né, que o Senhor, a sabedoria suprema, ela vem do Senhor. Então, essa pessoa que foi usada pelo Senhor para me levar para Cristo, na verdade nós estávamos eu convidei na época eu trabalhava numa empresa com recrutamento e eu convidei essa pessoa para trabalhar comigo na minha equipe, fui fazer uma apresentação com ela, e na volta nós estávamos indo para minha casa, eu fiz um comentário, eu falei: "Eu vou chegar em casa e vou acender uma vela". E ela pegou e falou assim: "Vela? Por que você vai acender vela se Jesus já é luz?". Eita. E aí eu não tive resposta para aquela fala. Eu não tive resposta simplesmente. E aquilo me fez pensar. E aí ela me convidou para ir para uma célula, né, um grupo de mulheres. E eu aceitei. E foi muito interessante que ali o Espírito Santo, eu não tinha nem aceitado Jesus ainda como Senhor e Salvador, mas ali ele me trouxe tanta revelação, porque eu sempre fui sensível à voz do Senhor. E ali, naquele culto de mulheres, eu me converti. E começou uma história, né, realmente de buscar intensamente a presença do Senhor. Me converti, fui para o encontro com Deus, depois me batizei, me tornei líder de célula e aí não parou Você foi mais. uma igreja mais celular, no caso? Quando eu me converti, sim. Sim, Quando eu me entendi. converti, eu fui para uma igreja celular e aí só que logo que eu me converti, né, eu entendi que eu precisava de cura e libertação por conta de todos os envolvimentos que eu Sim. tive. E isso é interessante, só pra mim pegar uma deixa, porque o pessoal de igreja de sala faz muito encontro, né. Sim. O encontro é maravilhoso, eu amo fazer encontro, só que o encontro é só um pontapé inicial, principalmente na área da Exa libertação, né. Exatamente. Porque a gente vê hoje também um monte de gente que fez encontro, que misericórdia, a vida tá destruída. Então falta Exatamente. algo ainda, né. Exatamente, é só um pontapé inicial, é o Sim. início, né. E aí eu comecei a buscar. Eu comecei a buscar cura e libertação, comecei a estudar,
comecei a querer entender, né, o que acontecia na minha vida, porque quando a gente entra por esses caminhos, ainda que nós, né, ainda que a gente esteja no engano, isso traz consequência. E aí eu queria buscar, comecei a buscar entender e busquei muito, estudei muito. E quando logo que eu me converti, o Senhor falou para mim que eu trabalharia com cura e libertação. Mas nesse momento eu nem conseguia pensar nisso. A única coisa que eu queria era buscar para mim. E aí as coisas começaram a andar e, né, é uma trajetória, até que chegou um momento que o Senhor falou que já estava, que já tinha chegado o tempo de eu ministrar, né. E aí o Senhor me levantou para esse ministério de cura e libertação, e tem sido uma bênção, e eu nunca parei de estudar, nunca parei de buscar sobre isso, porque eu Estuda vejo muito nessa área? muito. Muito. Eu estudo, eu invisto muito na minha vida e no meu ministério nessa área, tudo que eu posso, porque, Para enfim. você, existem pessoas, às vezes aqui do Brasil ou fora, autoridade nessa área da libertação, que você estudou assim? Não. Que eu conheço poucos, né? Tem a falecida Neuza Tioca, que não sei se você conheceu também o apóstolo Géser, falava muito e tal. Mas Deus tem levantado outras pessoas também, né? Sim, na verdade tem muitas pessoas Tem que o trabalham. Peter O Peter, Wagner? o Peter Wagner, na verdade, ele É, é falecido, né? eu não sei. É, ele já está É, falecido. Na verdade, eu tenho buscado, né, conhecimento a nível nacional e também a nível internacional. entendi. Eu vejo que até por conta do momento que nós estamos vivendo da história, o Senhor tem levantado muitos dentro dessa área. Atualmente, a gente fala de libertação profética, porque as coisas têm tomado uma proporção de profundidade na palavra. Por Uhum. exemplo, quando eu me converti, a gente tinha uma revelação sobre cura e libertação. É Agora, totalmente diferente. a coisa ampliou de uma tal forma, né? Justamente porque eu creio que o Senhor está derramando uma unção nova, o Senhor está derramando realmente uma profundidade. Então, a libertação que eu estudava quando eu me converti não tem nada a ver com a libertação que eu estudo hoje, que eu aplico e que eu ensino. Né? Então Uhum. a gente vê que é algo muito mais profundo. Né? Hoje nós falamos muito de frequências, de trono, aí Verdade. você começa a entender que as Portais, portais, né, ministério de de anjos. Então, anjos, naquela época não falava-se não disso. falava Né? nada. Hoje nós falamos de Techuvá, que tem tudo Verdade. a ver com Arrependimento. libertação. Exatamente. Então é isso. Então eu vejo que é, um ingrediente que eu acho fundamental para nós que trabalhamos nessa área é nós entendermos que nós precisamos ser ensináveis. Verdade. E isso é algo que abate completamente o espírito do orgulho. Leviatã. Leviatã, esse trono do orgulho. Então, quando nós entendemos que nós não sabemos praticamente Verdade. nada e que nós precisamos aprender muito, então aí a gente começa realmente, né, criar um diferencial no nosso ministério. Sim. Então eu vejo Às vezes isso. as pessoas vêm aqui e às vezes a gente ensinando, né, como um mestre, a gente tava conversando assim. Sim. Ai, pastor, eu achei que você era assim, né? Eu falei assim, como, irmã? Irmão? Não, eu achei que você era mais assim, né? Tipo, sei lá, orgulhoso, soberbo. Eu falei, Aham. imagina, irmão, cada dia que eu faço algo, eu tô aprendendo, eu preciso aprender Sim, mais. sim, sim. E você falou uma coisa que é interessante. Hoje, acho que um dos maiores impedimentos para a pessoa se liberta é esse trono de Leviatã, né? Com certeza, soberba, vaidade, né. Então, assim, a gente sempre quando a gente, eh, o espírito, né, que está sobre Yeshua HaMashiach é o espírito da humildade. Né, andando no meio do povo, né, Verdade, curando, libertando. Então, verdade. assim, eu quero isso todos os dias da minha vida, É, porque quanto mais, né, eu entendo que eu sei muito pouco, mais ele me conecta com pessoas que eu posso aprender e que eu falo: eu quero aprender", né. Então eu vejo que isso é um diferencial e, enfim, e é maravilhoso, né. Hoje o Senhor me deu um ministério, então depois eu quero falar um pouquinho aqui com certeza. sobre aquilo que eu faço. Sim.